Boa tarde a todos e a todas, né? Nós estamos dando início a mais um dos eventos do ciclo Diálogos para o Futuro, Transição Energética e o ODS 7, né? E hoje nós vamos falar sobre os avanços em energia eólica e as dinâmicas do mercado livre de energia. Nós estamos aqui com a Elber Ganon, da AB Eólica, e estamos aqui com o André Dorf, pela Comerc Energia. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né, dos nossos palestrantes. Quem está mediando sou eu, professor Fernando Canepi, da USP, de Pirassununga, e pesquisador do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, a Elbia Ganon é doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Presidente executiva da Beólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, desde 2011. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia industrial. É especialista em regulação e mercados de energia elétrica, tendo atuado nessa área desde 1998. O André, que está aqui do meu lado, é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, acumula mais de 25 anos de carreira profissional construída em bancos de investimentos. Foi presidente da Suzano Energia Renovável por 3 anos. Além disso, ocupou as funções de diretor executivo de estratégia, novos negócios e relações com investidores da Suzano Papel e Celulose, de 2008 a 2010. Diretor executivo da Unidade de Negócios Papel, de 2005 a 2008. Diretor executivo de Desenvolvimento e Novos Negócios, 2003 a 2005, no mesmo grupo. Em 2016, assumiu a posição de CEO da CPFL Renováveis, onde ficou até 2019. Foi CEO da Arteris SA de fevereiro de 2019 a abril de 2021. E desde 2021 é CEO do grupo Comerc Energia. Então, eu gostaria de agradecer a presença, André e Elber, que está online, né? Eu vou passar a palavra primeiramente para a Elber, né? Então, e posteriormente para o André. E quem tiver perguntas, né, os que estão nos assistindo online, né, por favor, envie e-mail para iea.responde@usp.br, tá bom? Elbia. Pessoa, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com meu amigo e colega André, e eu gostaria de trazer essa discussão. Aliás, eu tenho participado muito da discussão da transição energética, esse grande desafio da humanidade, talvez do século, mais de século, né? E também o fator importante que talvez seja a nossa geração realmente que tenha que trazer as principais soluções para o planeta quando a gente está falando de mudanças climáticas, de emissão de CO2 e a necessária transição energética. Bom, por que a transição energética é tão relevante na discussão do clima e por que a nossa responsabilidade enquanto profissionais da área de energia é tão grande? Justamente porque a energia responde por 80% das emissões globais. O uso da energia de forma geral, a energia enquanto energético. Nessa conta dos 80%, quando falamos de energia elétrica são 26% de toda essa responsabilidade de emissão e ficando 74% associada às moléculas. Veja, se o grande desafio é reduzir as emissões e se energia responde por 80% das emissões globais, né, isso significa que nós, do ponto de vista de profissionais de energia, temos uma grande responsabilidade, mas eu também entendo que nós temos uma grande responsabilidade, principalmente quando a gente fala de Brasil, que é um país muito rico em recursos naturais, sejam recursos fósseis e sejam recursos não fósseis, e aí nós destacamos as energias renováveis, eólica, solar, biomassa, PCH e as nossas tão importantes
hidrelétricas. Então, o Brasil, nesse cenário, ele tem um papel muito relevante, de um lado, um papel de responsabilidade, mas eu gosto muito de olhar o papel da oportunidade. A gente entender que esse grande desafio imposto a nós, né, e à nossa geração, ele é também uma oportunidade de transformar a nossa economia e a nossa sociedade. E acho que é com esse olhar que a gente tem que seguir adiante e talvez levar as nossas contribuições nas discussões que a gente tem feito. Eu, particularmente, tenho participado das COPs, as últimas 10, eu participo, e participo também das discussões internacionais a respeito de mudanças climáticas e transição energética, e eu tenho visto que, às vezes, a discussão ela vem muito em torno de dia, vida, azar, eu tenho que fazer isso, mas também é importante a gente olhar do lado dos negócios, e que bom que o André está aqui, que ele vai trazer essa expressão clara dos negócios. Bom, eu queria trazer um aspecto importante, e ontem o jornal Valor estava... Ontem não, terça-feira, quando eu fui para Brasília de manhã, eu fui lendo o jornal no avião, o jornal Valor estava incrível com relação a essas discussões de descarbonização e de transição. Até tem um artigo que eu compartilhei no meu LinkedIn, que está falando das 3 falácias da transição energética. Às vezes a gente se prende em falácias e não olha o que está ali bem diante do nosso nariz e encara a realidade de frente. Então, eu vou citar daqui a pouco essas falácias que bateram bem forte assim, no meu coração, mas eu vou citar outras coisas importantes, e aí não basta falar só de Brasil. Quando você está falando de clima e de transição energética, é claro que você pode trazer uma lupa para o Brasil, que, aliás, vai bem obrigado em vários aspectos, mas é importante você sempre pensar em termos globais. E aí, falando de energia renovável, com destaque neste momento para energia eólica, que é a minha área de atuação, nós lá no GIUEC, né, eu sou também vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica e tenho participado das discussões globais, principalmente por conta dessa cadeira. Quando nós vimos o estudo da Agência Internacional de Energia, mostrando os objetivos de descarbonização da economia para os próximos anos, para chegar, então, em 2050, no tão necessário net zero, que é emissões igual a zero, emissões líquidas igual a zero, a Agência Internacional de Energia também cuidou de olhar para as fontes separadamente. E olhando para a fonte de energia elétrica, e no caso a energia elétrica eólica, o estudo aponta que, dado o ano de 2020, que tinha sido até então, lá em 2021, 2022, quando o estudo foi feito, foi o ano que nós batemos recorde de instalação de energia eólica, justamente o ano da pandemia ali. E a agência disse o seguinte: olha, senhores investidores em energia eólica, mundo que está trazendo soluções de energia eólica, vocês precisam simplesmente triplicar os investimentos do ano de 2020 para 2030. Nós instalamos, naquele ano de 2020, cerca de 100 gigawatts de energia eólica. E a agência nos diz o seguinte: para vocês, na parte que cabe nesse latifúndio de renováveis para vocês, vocês precisam triplicar os investimentos a partir de 2030. Então, que a gente está saindo da ordem de 100 gigawatts para 300 gigawatts em 2030. Então, de um lado, você olha as complexidades de se fazer isso em termos de investimento, dinheiro, recurso, mas eu sempre afirmo que recurso não é problema, dinheiro tem, você só precisa adequadamente alocar esse dinheiro, mas você precisa buscar os recursos técnicos, né, disponíveis.
E é bastante desafiador, principalmente quando nós estamos falando de cadeia de produção, de você ter que fazer os equipamentos, e o desafio que você traz isso para a indústria de mineração, para os chamados minerais críticos. Então, tem algumas consequências ali que precisam ser pensadas. Esse é o lado da dificuldade, do desafio. Mas, por outro lado, né, o lado da oportunidade, é que você tem muitos países, e principalmente países em desenvolvimento, que são ricos nesses recursos renováveis e que podem prover e promover esses investimentos para que a gente tenha, sim, uma forte participação das energias renováveis e, nesse caso, da energia eólica. Então, nós, lá no GIUEC e aqui também no Brasil, a gente tem feito esse trabalho de fazer uma verdadeira coalizão global para investimentos em energias renováveis, e a gente tem levado isso, inclusive, nas COPs. A gente criou o GRA, ou GRA, em que a gente está fazendo uma verdadeira coalizão global para investimentos em energia renovável, e isso tem trazido alguns resultados. Na COP, que aconteceu em Dubai, no ano passado, nós conseguimos, inclusive, incluir um texto colocando ali uma forte participação das energias renováveis aí como solução de descarbonização e transição energética. Então, eu vejo que isso é um fator muito importante. Do lado dessa oportunidade, o que o mundo está fazendo? E aí eu já venho para os dados de 2023, que também são dados muito animadores. A gente, em 2020, teve um forte investimento em energia eólica e batemos recorde naquela ocasião. Depois, 21 e 22, a gente investiu bastante, mas não conseguimos repetir o resultado de 20, consequências da pandemia. A gente sabe que energia eólica tem esse intervalo de 2, 3 anos, uma decisão tomada hoje terá efeito daqui 2, 3 anos. Mas, no ano passado, nós voltamos a bater recorde de instalação em 2023. O mundo instalou cerca de 117 gigawatts de energia eólica, e o Brasil também bateu recorde de instalação. Nós instalamos 4,8 gigawatts de energia eólica. Esse foi um marco muito importante que nos traz, assim, muita animação, mas, ao mesmo tempo, nos mostra que aqui, em 2023, 2024, para chegar em 2030 com os tais 300, temos uma boa caminhada pela frente e estamos caminhando nesta direção. Agora, quem são os países que estão determinando essa direção? Quem são os países que mais estão investindo em energia eólica? Disparado é a China. A China é a maior em vários quesitos e não deixa de ser a maior quando a gente está falando em investimento em energia eólica. E seja energia eólica onshore ou energia eólica offshore. No que se refere à energia eólica offshore, é uma tecnologia que está acontecendo efetivamente nos últimos 7 anos. Ela tem uma participação ainda muito pequena, né? Nesses 117 gigawatts, a gente está falando em cerca de 7 gigawatts que foram instalados no mundo ano passado. Nos dois quesitos, tanto onshore quanto offshore, a China domina esse negócio, tá? A China, no número que eu tenho aqui, do relatório do GIUEC, ela respondeu por cerca de 66% das novas instalações de energia eólica. Outro fator muito importante que a China tem papel é na própria produção da cadeia de suprimentos. Quem fabrica turbinas no mundo, quem está fornecendo turbinas eólicas no mundo, e a China também está dominando este mercado, tal como está dominando o mercado de baterias, de carros elétricos e assim sucessivamente. A China é um player global de muita relevância, tanto do ponto de vista da produção de equipamentos, quanto da instalação e, naturalmente, do consumo dessa energia renovável,
a despeito de ser um país que tem uma matriz elétrica ainda muito desafiadora do ponto de vista da descarbonização. A China usa ainda muito carvão, e a matriz elétrica e até mesmo a matriz energética da China tem um longo caminho pela frente se nós comparamos com o Brasil. Aliás, o Brasil, nesse quesito, é o concurso. O Brasil está muito melhor. Em termos de produção de energia elétrica, os nossos últimos números demonstram que o Brasil, do ano passado, 93% da energia elétrica que chegou na nossa casa, na média, veio de fontes renováveis. E, do ponto de vista de matriz energética, o Brasil tem cerca de 48% de energias renováveis. Isso pode trazer até um certo conforto, e eu diria que é um conforto preocupante da ótica da lição de casa e até do cumprimento das ODS, que é o tema aqui em questão. Às vezes eu temo que o Brasil fique numa situação muito confortável e não tome as decisões no caminho que deve ser tomado. Eu tenho me sentido um pouco angustiada com isso, temos muito o que fazer em termos de lição de casa, e às vezes me preocupa, e é sobre isso que trata o artigo que eu mencionei, que eu peço a vocês que leiam, por favor, o artigo de terça-feira, falando das 3 falácias ali da transição energética, porque a gente corre o risco de talvez ficar nesse berço esplêndido e não fazer o que tem que ser feito. E daí tem um aspecto dual: você não faz o que tem que ser feito, você não cumpre a sua obrigação enquanto país, no tema planetário, e, mais tristemente, você perde uma grande oportunidade que, segundo muitos especialistas, e eu faço parte desse grupo, o Brasil está diante de uma grande oportunidade, talvez não tenha tido até agora, pelo menos nos últimos 100 anos, uma oportunidade tão grande de transformar a sua economia e sociedade através da energia e, inclusive, fazer uma política industrial pautada em energia, que é o que nós estamos falando com frequência. O governo também está com esse discurso e já tem até alguns planos de fazer a política industrial verde, de industrializar nossa economia por meio da energia verde. A gente viu isso na Europa, com os vários Green Deals que a Europa fez depois, principalmente da pandemia. A China tem um plano muito forte de descarbonização, voltado na indústria de descarbonização, enxergando a oportunidade de crescer enquanto país, é um país em desenvolvimento tal como o Brasil, e os Estados Unidos com o seu plano também, que é o IRA, né, que é o Inflation Reduction Act, que é um plano que está fundamentado na energia, por ter percebido ali a oportunidade. Então, o Brasil precisa entender essa oportunidade. Então, eu entendo que, além de, né, a questão das ODS, o Acordo de Paris, né, na COP21, 2015, toda essa compreensão que os países têm de fazer a descarbonização e, portanto, a consequente transição energética, eu entendo que hoje a gente tem fatores indutores até melhores e mais confortáveis, que não basta só a obrigação, né, só a obrigação da descarbonização, mas a grande oportunidade de transformação econômica e, por consequência, transformação social. Por que transformação social? No caso do Brasil, e olhando especificamente para os projetos eólicos, os nossos investimentos, hoje mais de 90% no Nordeste brasileiro, eles têm trazido um efeito multiplicador para a economia muito grande. A cada R$1 investido em energia eólica no Brasil, nós devolvemos R$2,9 em PIB para a economia brasileira. E quando olhamos especificamente os indicadores macroeconômicos da região Nordeste, no período estudado, fizemos um estudo, inclusive, com o Braulio, da FGV, nós chegamos a um crescimento do PIB de 21%, só com a chegada dos parques eólicos, e um crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da ordem de 20%. Então, isso é economia, isso é desenvolvimento econômico social, e essa é uma grande oportunidade para o país. Agora, é muito importante entender que a descarbonização da economia, portanto, a transição energética, pensando em energia, dos 26% de energia elétrica,
nós estamos numa posição bastante confortável, mas a gente tem um longo caminho de descarbonização da economia pensando em matriz energética, que é o uso da energia para outros fins, processos industriais e também para o uso de transporte. Então, a gente tem uma lição de casa razoável para fazer nessa descarbonização, e é muito importante que logo, que imediatamente o Brasil comece a aprovar e colocar em prática toda essa potencialidade que se fala, né? Porque não adianta ficar o potencial, o Brasil, o protagonismo, tá? Mas a gente precisa de ações concretas. Então, ações concretas de projetos que são apresentados, que precisam ser implementados, o plano de transformação ecológica apresentado pela Haddad, a nova a nova indústria brasileira, pelo MDIC, o MME, com o Plano de Transição Energética, e principalmente o Congresso Nacional com o PL do mercado de carbono. Isso é crucial para a economia, para destravar os investimentos, e também PL do hidrogênio, que essa semana a gente está discutindo bastante no Congresso, e o próprio PL de eólicas offshore para dar uma sinalização de investimentos e atrair investimentos. Nós estamos no momento em que falamos muito de oportunidade, pensamos muito, mas a gente precisa fazer. E o fazer é toda essa aprovação de projetos que precisam caminhar de uma maneira muito rápida, sob o risco de, mais uma vez, perdermos o bonde na história. Não podemos deixar isso acontecer. Eu entendo que essa responsabilidade é de todos nós e que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, com essas palavras que eu começo aqui, a gente tem realmente vivido questões de médio e longo prazo associadas a questões de curto prazo, e o nosso grande drama hoje, né, André, acho que você vai tocar nesse ponto, é vender energia, né? Tem uma sobra tão grande de projetos, uma sobra estrutural de energia, uma sobra estrutural que desaparece assim, com o primeiro El Niño que a gente encontra pela frente, mas a gente tem que pensar no médio e longo prazo, mas sabendo que as decisões precisam ser tomadas hoje, porque, do contrário, o médio prazo e o longo prazo não acontece, e esse tal futuro também não acontece. Muito obrigada pela oportunidade. Elber, muito obrigado aí pela sua exposição, pela sua explanação, né? De fato, pegando o finalzinho aí, né? Eu acho que é necessário que se aproveitem e se agarrem as oportunidades, né? Que elas estão aí, estão postas na mesa, né? Então, eu acho que o Brasil realmente não pode perder essa oportunidade. O projeto aqui que eu estou trabalhando no IEA, né? É uma questão de abordagem multidisciplinar da transição energética, né? Então, não só o aspecto da energia em si, mas todo o aspecto da sociedade, de todas as áreas do conhecimento, né? E então isso pode trazer muitos ganhos para o Brasil em todos os aspectos, né? Então, de fato, isso é bastante importante. Eu vou passar a palavra para o André agora. André, muito obrigado. Pode ficar à vontade. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui, participar desse evento, e um privilégio falar depois da Elbia. Depois dessa aula que a Elbia deu, para mim só um cafezinho tá bom, já não tenho mais muito o que falar. Bem, como o professor Fernando mencionou anteriormente, eu hoje estou à frente da Comerc Energia, uma empresa de geração renovável, 100% renovável. Nós somos um dos líderes em geração eólica e solar. Temos também a parte de comercialização de energia no atacado, no varejo. Atuamos também em eficiência energética, em baterias, em telemetria, e tudo isso com vistas a atender os consumidores aqui no Brasil, especialmente os que estão no Mercado Livre. O nosso tema, por sinal, são as mudanças no Mercado Livre. Então eu vou começar a minha fala aqui resgatando algumas macro tendências que a Elbia mencionou e que elas retratam muito bem as mudanças que estão acontecendo no mundo todo. Então, tudo que a gente fala que está acontecendo no Brasil é um reflexo do que está acontecendo no mundo todo. E eu acrescentaria 3 macro tendências aqui que são uma tradução dessas mudanças que estão acontecendo para o mundo corporativo, né? Como é que a gente pega tudo isso que está acontecendo no mundo e verifica
quais são as consequências, os impactos dentro do mundo corporativo e depois no mercado livre de energia. Uma dessas macro tendências é o conceito de plataformização, que a gente tem verificado nos Estados Unidos principalmente, mas em todos os países, que são as empresas agora muito focadas na experiência do cliente. Então, várias empresas hoje, talvez uma boa parte das maiores empresas do mundo, deixaram de ter ativos ou foco em ativos, em produção, para ter foco no cliente, no consumidor. E é com base nessa experiência, nos algoritmos e no atendimento do cliente, é que elas constroem a sua base de oferta, e que não necessariamente é própria. Então, aquele nosso modelo tradicional de pensar num produto, desenhar o produto, fabricar, pensar na logística e vender, ele está sendo subvertido pelas plataformas que têm o cliente e que depois vão buscar os melhores produtos, como faz a Amazon, como faz o Uber, como faz tantas outras empresas que conquistaram esse engajamento do cliente. Isso depois vai se traduzir na nossa realidade de mercado livre de energia aqui no Brasil. Tem outro conceito que a Elbia bem mencionou aqui, o conceito de descarbonização. O que a gente tem percebido? É uma fase diferente vivida pelas empresas. Até pouco tempo atrás, eu acho que uma empresa que sinalizasse que comprou um crédito de carbono ou que fez algum pequeno impacto social ganhava bastante destaque. Hoje em dia, a sociedade ela não aceita mais a compensação pura. Então, aquele conceito de que eu posso emitir, posso poluir, depois eu compenso isso com créditos de carbono, ele está perdendo espaço para o conceito da mitigação. Então, eu acho que a sociedade como um todo está querendo ver as empresas realmente engajadas em planos de mitigação, de redução das suas emissões com ações concretas. Claro que sempre vai haver um residual impossível ou muito caro de se mitigar, e esse sim compensado ou com créditos ou com outros mecanismos. Então, quando a gente fala de descarbonização, o tema está entrando para valer no mundo corporativo. E o outro tema é o tema que passou a ficar importante depois da pandemia e a partir da guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, que é a reflexão sobre as cadeias globais de produção, logísticas. Alguns chamam isso de onshoring, alguns chamam de friendshoring, e agora a gente chama também de powershoring, né? Onde é que nós vamos buscar alocar os ativos de produção no mapa global, em lugares onde a gente tem um ambiente amigável de negócios, um ambiente regulatório favorável, energia barata, logística. Então, tudo isso passa a compor o cenário de tomada de decisão das empresas globais. E isso é o que a Elbia bem comentou quando ela disse que nós temos uma grande oportunidade no Brasil, que não está ainda materializada, mas que a gente precisa perseguir. Então, é uma oportunidade que nós temos, não é uma realidade ainda. Bem, não diferente de todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado consumidor, no mercado de mudança climática e nas cadeias globais, o setor elétrico e energético também tem sofrido enormes transformações, e aqui bastante estruturais. E, de novo, são transformações, são mudanças que estão acontecendo em todos os lugares do mundo, não diferente aqui no Brasil. Uma das mudanças que eu destaco aqui é a onda de digitalização que está havendo no setor. Então, a gente percebe, nós da Comerc e o setor como um todo, que a digitalização passou a ficar acessível. E agora os consumidores industriais, comerciais e logo mais os residenciais, eles querem uma granularidade de análise de dados para poder gerenciar o seu consumo de energia. Então, aquela medição de gás, energia, água em tempo real passa a ser importante, passa a ser uma ferramenta do gerente de fábrica, do gerente do shopping center, dos condomínios residenciais. Você ter controle da sua matriz de consumo por meio de digitalização passou a ser uma realidade e economicamente viável. Então, isso aqui é uma mudança importante, a gente tem percebido cada vez mais essa demanda vinda dos clientes
por granularidade de informação para sua tomada de decisão. A tomada de decisão cada vez mais está empoderando os consumidores nesse mundo digital. Bem, o segundo tema, que aqui no Brasil a gente tem vivido bastante, é o tema da descarbonização, a gente comentou isso. Como é que a gente verifica isso na prática? A gente percebe o avanço das renováveis, a Elbia comentou, 93% da nossa matriz elétrica já com renováveis, e aqui, nomeadamente, a eólica, a solar e a biomassa ganhando bastante espaço. A gente percebe que, junto com isso, novos players entraram no mercado. Aqui, para quem tem alguns fios de cabelo branco, a gente lembra que até pouco tempo atrás a gente tinha as grandes hidrelétricas nas mãos ou do governo ou de grandes consórcios com empreiteiras, com grandes consumidores eletrointensivos, e hoje a gente vê fundos de infraestrutura, fundos de investimento, pessoas físicas investindo. Então, mudou o ambiente de negócio e mudaram os agentes também. Ainda nesse tema da descarbonização, a gente começa a falar em novas tecnologias. A Elbia é a craque no Brasil de eólica offshore, hidrogênio verde. Então, a gente começa a ver a inserção e o interesse por investimentos nessa nova fronteira de geração renovável. A gente fala também de baterias para a eletrificação da mobilidade e baterias estacionárias para substituir os geradores a diesel, como backup em shoppings, como fonte de energia na agricultura que está desconectada do grid, em regiões remotas. Então a gente já começa a ver o uso de solar com bateria em comunidades que não estão conectadas no sistema interligado. Uma série de oportunidades, essas sim começam a se materializar aqui no Brasil. Além da mobilidade elétrica, que é muito mais tangível, né? Acho que todo mundo comenta ali, pô, o carro elétrico chinês, o carro elétrico assim, assado, e a gente já começa a ver carregadores de carro elétrico espalhados pelas ruas, nas grandes cidades, nas grandes capitais. Então, essa é uma mudança que tem acontecido. E talvez uma terceira mudança, além do digital, além desse tema do avanço das renováveis, é a mudança na forma de se contratar energia no Brasil. E aqui eu faço um deep dive, eu faço um mergulho no tema do mercado livre também. Até pouco tempo atrás, se a gente fosse construir uma usina, um parque eólico, uma usina solar, uma hidrelétrica, a maneira de se vender essa energia era por meio de leilões regulados. Então, aqui no Brasil, as distribuidoras de energia, como é a Enel em São Paulo, a CEMIG, a CPFL, elas, por regulação, só podem comprar energia em leilões regulados, organizados pelo governo. Então, todo ano a distribuidora declara a sua necessidade para os anos seguintes, e aí se coleta todas as demandas e se promove leilões para essa compra de energia. Então, quem tivesse uma usina vendia energia nesses leilões, ganhava um contrato de 20, 25, 30 anos, corrigido pela inflação, e depois restava implantar a usina e operar essa usina. O que acontece é que as distribuidoras aqui no Brasil, de 5, 6 anos para cá, elas estão sobrecontratadas de energia, porque o Brasil não cresceu o que se esperava, porque a gente teve uma inserção de geração distribuída, os famosos painéis solares. Então, a realidade é que hoje existe energia sobrando nas distribuidoras. E, portanto, não há mais leilões, ou quando há leilões, são muito pequenos. E aqui eu estou falando já de alguns anos, 5, 6 anos. Então, o mecanismo que promoveu a expansão do sistema de geração foi a contratação livre bilateral. Então, os grandes consumidores de energia, até pouco tempo atrás, só grandes consumidores podiam estar no mercado livre, eles contratavam a sua energia diretamente com a geradora de energia e pagavam separadamente o serviço de transmissão e distribuição e encargos. Então, aqui está havendo uma mudança estrutural, porque quando a gente fala em contratos bilaterais, isso implica em ter cliente, em ter consumidor. Então, surge uma figura nova no nosso setor, que é a figura do cliente. Até pouco tempo atrás, só grandes empresas tinham acesso a isso. Nós tivemos uma
nova onda de abertura de mercado que se iniciou agora 1º de janeiro desse ano. Então, a partir ou desde janeiro desse ano, todas as empresas, e aqui só CNPJ, só empresas por enquanto, que estão ligadas em média ou alta tensão, ou seja, uma conta de luz a partir de 8, 9, 10 mil reais, esses podem migrar para o Mercado Livre e escolher o seu provedor de energia. Portanto, podem escolher se querem comprar energia convencional, renovável, contrato de 1 ano, de 10 anos. Agora temos contratação em dólar, contratos em dólar, contrato em real, com determinada sazonalidade ou não. Então, essa modalidade da contratação livre abre uma série de oportunidades para os consumidores adequarem mais o seu consumo, adequarem o seu contrato, os seus contratos ao seu consumo. Então, essa é uma realidade que surgiu no Brasil. Outra forma de contratação é a autoprodução. São empresas aí já maiores que querem ter a sua própria produção de energia e aí alocam um pedaço dos seus recursos para a construção das usinas e aí ficam livres de alguns encargos. E o nascimento e agora crescimento da geração distribuída, que se dá por meio dos painéis solares ou em telhados ou em geração distribuída remota. E aqui nós estamos falando já em quase 3 milhões de telhados no Brasil em tão pouco tempo. Então, essa também é uma nova forma de contratação. E por que eu faço questão de ressaltar a questão do surgimento do consumidor e ligando com o tema da plataformização lá do início e de todas essas mudanças que estão acontecendo? Porque em breve nós vamos ver agentes novos atuando no setor, já estamos vendo, como instituições financeiras, empresas de varejo, empresas de telefonia, aproveitando sua plataforma de clientes para oferecer também contratos de energia. Então, nós na Comerc fizemos uma parceria muito importante com o Itaú. Então, nós oferecemos, por exemplo, energia no Mercado Livre em parceria com o Itaú, e tantas outras no mercado também atuam da mesma forma. Então, se até pouco tempo atrás parecia difícil a gente imaginar um banco oferecendo contratos de energia, uma empresa de telefonia oferecendo contratos de energia, isso já está virando realidade. E a expectativa do setor é que isso ganhe momento daqui para frente e que a gente, em pouco tempo, alguns anos, possa pensar em abertura total do mercado, como acontece em diversos países. Então, nós, na nossa residência, no pequeno comércio, na padaria, no posto de gasolina, podermos também escolher os provedores e aí sim a abertura total de mercado para 90 milhões de consumidores. Né? Hoje somos 90 milhões de consumidores e que poderíamos passar a escolher o nosso provedor. E, de novo, cada vez mais essas empresas procurando dar uma experiência diferente para o cliente. Então, a comparação dentro do setor que a gente faz é uma comparação com o que aconteceu com a telefonia ou o que está acontecendo com o mercado financeiro. No caso da telefonia, se a gente lembrar até 1997 ou 2008, a privatização da Telebrás, né, a dificuldade de se arrumar uma linha telefônica, o custo disso e o prazo disso antes dessa privatização e depois, quer dizer, se a gente fast forward isso 20 anos, hoje qualquer um de nós entra num shopping e troca de linha 3 vezes em 1 hora se a gente quiser. Troca de operadora e elas aprenderam a tratar o consumidor, a lidar, a engajar o consumidor com os seus combos, com as suas ofertas. É isso que a gente imagina para o setor elétrico no futuro. E da mesma forma o mercado financeiro com as fintechs também estão promovendo essa democratização, né, da bancarização. É isso que nós enxergamos para o nosso setor no futuro. Então, é importante dizer que essas mudanças estão acontecendo. O setor elétrico, apesar de ser um setor maduro, um setor bem estruturado, regulado, que conta com diversas multinacionais atuando no Brasil, apesar desse histórico, é um setor que está se reinventando. Então, seja do lado da geração, seja do lado do cliente, da experiência e das transações, da forma de se transacionar a energia. Então, é muito bacana que a nossa geração aqui está fazendo parte dessa mudança. Então, com isso eu encerro a minha fala inicial. Obrigado, professor. Muito bom, André.
Bacana, muito obrigado pelas suas considerações, né? Pela sua explanação. Eu penso também que a questão da plataforma e a digitalização, né? Então, estou vislumbrando o grupo B, né? E já vai chegar com tudo isso praticamente alinhado, né? Acho que vai ser ali pelo aplicativo, eu imagino, né? Que eu vou talvez escolher de repente até a origem, né, da minha energia, né, a forma de geração e tudo mais, né. Eu acredito bastante nessa possibilidade rápido, né. Eu acho que talvez o processo de abertura tenha sido meio lento, mas acho que a experiência que foi trazida pelos passos da abertura, acho que permitem, e até a experiência dos outros setores, como você falou, das telecomunicações, muita gente daquela época das telecomunicações trabalhando justamente no setor agora, né, fazendo essas implementações, né. Então é isso que a gente tem observado assim no mercado como tendência, né. Bom, pessoal, então só lembrando, né, para quem tiver perguntas para nós aqui na mesa, né, agora não é mesa, né, é cadeira, né, e nós temos o e-mail iearesponde@usp.br, tá? Então, através desse e-mail, os senhores podem mandar perguntas, né? Eu recebi uma pergunta aqui, né, eu acredito que seja direcionada mais para a Elbia, está falando do mercado eólico. Então, é o Murilo Frigo, professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ele pergunta, né? Primeiramente, parabéns a todos pelo evento e pela excelente palestra. Considerando as informações recentes sobre as dificuldades enfrentadas pelo mercado eólico brasileiro, ele cita uma reportagem da Folha de São Paulo, contrastando com o potencial positivo frequentemente mencionado para o setor eólico, incluindo as aplicações de hidrogênio verde, quais são as perspectivas para o Brasil, tanto na expansão da geração eólica, quanto na criação de um setor industrial robusto para a produção de equipamentos? É uma pergunta do Murilo Frigo, professor do IFMS. Acho que a Elbia, se você puder. Posso sim. Obrigada, professor Murilo. Eu gostei muito da pergunta. Aliás, é uma pergunta que eu me fiz bastante e eu tenho respondido o seguinte: vamos discutir o futuro porque o presente está insuportável. A grande questão é a seguinte: a reportagem que você faz menção, que aliás deu uma grande repercussão, né? Até porque, né, eu estou aqui na associação há tantos anos, lidero a indústria eólica e eu nunca vivi uma crise como essa que estou vivendo. Essa crise ela está muito associada a questões de curto prazo, efetivamente a ausência de demanda por contratos de energia, mencionada até pelo André e na minha fala rapidamente. E, como eu falei, essa indústria é uma indústria de 2, 3 anos. Uma decisão tomada hoje, ela surte efeito daqui 2, 3 anos. Então, eu até apresentei um certo paradoxo. 2023, a indústria eólica bateu recorde de instalação. E, de repente, tem uma matéria na Folha de São Paulo falando que a indústria está em crise, que está demitindo, que as fábricas estão fechando. Bom, o que foi instalado em 2023 foi assinado em 2020 e 2021. É consequência de uma decisão tomada lá nos tempos em que nós estávamos muito bem. De 2022 para cá, o que aconteceu? Nós sofremos uma redução muito forte de contratação e hoje, predominantemente, mercado livre. E o mercado não está contratando, e não está contratando por infinitas razões, mas a razão central é que a economia não está tendo um desempenho que seria necessário para fazer a demanda por energia crescer e, portanto, novos contratos serem assinados. E, quando um contrato é assinado, nós disparamos um contrato para o fabricante de turbina que contrata o seu fornecedor, seja a torre, seja a pá. Então, daí a explicação da crise nesse momento. E por que o presente está insuportável, mas aparentemente o futuro será melhor, não?
O futuro será melhor porque toda essa discussão aqui colocada de descarbonização e de transição energética, ela nos leva a crer que o mercado no futuro, buscando a descarbonização, adotando novas tecnologias, nós vamos ter uma demanda maior por energia renovável. Inclusive, a energia renovável, pensando no hidrogênio mencionado por você, ela vai ser uma energia que até então era uma energia elétrica, aqueles tais 26% lá da conta, ela vai ser capaz de produzir molécula também renovável, que é o grande desafio da humanidade. Então, ao produzir essa molécula renovável, que é o hidrogênio, nós vamos ter, no médio e longo prazo, uma necessidade de energia renovável muito grande, de projetos eólicos e solar, principalmente quando nós falamos do Brasil. E aí nós alavancamos toda essa demanda de uma indústria que vai voltar a contratar, esse é um fator, mas o fator mais importante dessa discussão é que você vai criar uma demanda estrutural, uma demanda de longo prazo, um mercado mais estável de contratação para os próximos 10, 20 anos. Então, essa virada de chave, ela vai ser fundamental, ela é necessária para a economia, ela é perfeitamente factível para a economia, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista econômico-financeiro. Então, é essa virada de chave que a gente precisa ter, né? E essa virada de chave vai acontecer com os chamados avanços concretos. Chega de retórica, né? Queremos números, queremos contratos. Então, é nesse processo que a gente está, e eu vejo, sim, uma saída de médio prazo para toda essa problemática na Folha de São Paulo colocada. Muito bem, Elbia, muito obrigado aí pela resposta, né, ao professor Murilo. Eu vou fazer uma pergunta, né? A gente tem visto muito se falar da questão regulatória, né? Como a Elbia citou, né, no valor econômico, além da questão energética estar bastante agitada, né? Eu tenho acompanhado também. Muito se tem falado da questão regulatória. Então, é uma pergunta, na verdade, até de certa forma, uma provocação para vocês dois, e eu vou pedir para o André responder primeiro, né? Quais são os principais obstáculos regulatórios que impedem uma maior integração entre a energia eólica e o mercado livre de energia, e como esses obstáculos, se houverem, podem ser superados? Então... Bom, você tem razão quando diz que a questão regulatória é importantíssima no setor e tem ganhado as manchetes e as páginas dos jornais todos os dias. Nosso setor realmente é um setor muito regulado e tem que ser. A gente tem segmentos do nosso setor que representam monopólios naturais e que, sim, precisam ser regulados, e para isso existem as agências reguladoras. Mas, para além das agências reguladoras, o que a gente tem visto é um protagonismo grande do Congresso, de tribunais de contas, da sociedade em geral, do poder executivo, do municipal e federal. Então, o que nós temos visto, e infelizmente não só no setor elétrico, mas é uma discussão grande e uma disputa grande em temas regulatórios, num momento onde nós precisaríamos estar unidos para discutir o papel de cada segmento no setor nessa nova configuração. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem visto, dia sim, dia não, discussões sobre a renovação das concessões de distribuição. Então, se esse merece renovar, se o outro não merece, como é que vai ser? Poxa, era um momento perfeito para a gente discutir o papel da distribuidora neste novo contexto de agentes livres, mercado livre, como é que nós fazemos para liberalizar o mercado todo daqui a alguns anos, quem que vai fazer a coleta de medição, quem que vai fazer o billing, quem vai fazer a análise de crédito, qual é o papel, quais são as responsabilidades e quais são as oportunidades para as distribuidoras. Porque as geradoras, elas vão poder vender a energia, mas elas não têm a capilaridade e nem a experiência que tem a distribuidora no trato com o cliente, com o consumidor. Então, para mim, assim, é preocupante por um lado
e uma pena de outro que a gente não está aproveitando o momento para discutir a essência de cada segmento, as oportunidades e as melhorias regulatórias que a gente precisa fazer aqui no Brasil para um novo setor. Nós tivemos uma discussão muito boa, muito profunda sobre isso em 2013, se não me engano, lá na CP 33, a Elbia vai certamente lembrar. Não, acho que 16. Foi em 16. 2016. E foi um momento onde o setor realmente se mobilizou para a gente desenhar melhorias regulatórias. Infelizmente, com as mudanças que nós tivemos de governo, não foram implementadas, aquilo se perdeu no tempo e a gente não tem retomado essas discussões com a profundidade necessária. Elbia, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, já concordo com o André, ele tocou as principais questões, eu até disse isso recentemente, a gente está com um problema de governança muito sério no setor, de institucional e de governança. É natural que um setor tão dinâmico, e principalmente energia, se tornou mais dinâmico nos últimos anos, até pelo desafio da transição energética, é natural que você pare para revisitar todo o aparato legal e regulatório que você tem. Estou ouvindo um barulho aqui de interferência, não sei se é comigo. Tirei aqui o... Então, todo o aparato legal e regulatório, ele precisa ser revisitado com frequência para adequar às novas condições de mercado, às novas tecnologias, à sociedade como um todo. E o Brasil faz anos que não faz isso. A última reforma estrutural do setor foi em 2004, ela está completando 20 anos. Então, meu Deus, quantas vezes a gente já dizia que o novo modelo estava velho? E definitivamente esse modelo ele realmente não dá conta do novo modelo tecnológico, social, econômico e ambiental que a gente tem. Tem que parar tudo e revisitar, ou do contrário, nós vamos continuar acompanhando nos jornais as grandes dificuldades legais, regulatórias, institucionais e de governança que esse setor está vivendo. É isso, né? De fato, creio que alguns dos atores possam estar momentaneamente confundindo seus papéis, né? Nesse aspecto, né? Então, concordo com o que a Elbia colocou, com o que o André colocou, né? É um momento importante para a discussão e até para poder definir qual o papel de cada ator, onde que ele entra, né? Estabelecer de fato, assim, firmemente e incentivar o papel das agências reguladoras, né? Especialmente no nosso caso, que é a que mais interfere, a que mais influi, que é a ANEEL, né? Então, eu espero que esse momento que parece transmitir uma certa insegurança, né? Parece transmitir uma certa insegurança para nós, a gente vê pessoas, vamos dizer assim, estranhas ao setor, opinando sobre questões, às vezes, que envolvem até questões técnicas do setor, eu acho que é bastante temeroso, né? Bom, fazendo uma pequena mudança, né? Nós temos uma pergunta aqui da doutora Christian Leal. Ela é doutora em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, né? E então ela fala assim: boa tarde, parabenizo os palestrantes pela excelente explanação e questiono: quais os impactos da EE? Eu imagino que ela esteja falando da energia eólica, né? Não energia elétrica, da EE, da energia eólica, em relação a danos à fauna silvestre local, especialmente pássaros, com relação aos equipamentos e o que deve ser feito para mitigar os danos. Eu acredito que essa pergunta seja direcionada à Elbia, e eu vou complementar essa pergunta, já num sentido mais amplo, qual o papel, né,
que a gente tem, então, pensando na questão da transição energética, dos avanços, porque a gente sabe que os parques eólicos que foram instalados no passado, né, os empreendimentos eólicos, hoje nós já temos uma outra concepção, são outras questões, é natural que o setor avance, inclusive em relação a questões ambientais, né? Qual o papel da energia eólica que a Elba enxerga, de fato, em relação à transição energética, já considerando esses avanços, né, que nós tivemos nos últimos anos, né? Então, eu vou passar a palavra para a Elbe. Por favor. Obrigado, professor, e obrigada, professora, pela pergunta e pela oportunidade de tratar de um tema que tem sido bastante relevante nos últimos tempos e tem saído bastante nas discussões de jornal, principalmente os temas sociais, embora os ambientais também sejam tratados. O que nós temos feito? Né? Primeiro, nós temos que obedecer um princípio. Né? Toda e qualquer atividade econômica tem impacto. Toda e qualquer. Então, não se discute se há ou não impacto. A discussão aqui é muito mais de grau do que de categoria. Então, toda e qualquer tem impacto, e aí a gente tem que buscar aquelas atividades que tenham o menor impacto por definição, e ainda que tenha impacto, nós temos que buscar mecanismos mitigatórios para isso. Agora, isso também é um processo de aprendizado, principalmente quando nós estamos falando de novas tecnologias. E a energia eólica, se comparada com outras fontes, ela é uma tecnologia nova. O Brasil tem uma experiência razoavelmente nova com energia eólica. A concentração de parques eólicos no Brasil começou ali por volta de 2012, 2013. Hoje, nós temos mais de 1.000 parques instalados no país e foi um crescimento muito rápido, exponencial. O Brasil chegou um pouquinho mais tarde nisso, até porque tinha outros recursos, como as hidrelétricas, e ele já pôde trazer, no princípio ali, alguns aprendizados. Quando nós estamos falando de fauna, flora, falando de pássaros, por exemplo, quando nós já fizemos os primeiros parques eólicos e até os experimentais do Proinfa, lá em 2006, a gente já tinha trazido uma experiência importante da Europa, principalmente a Alemanha, e alguma experiência dos Estados Unidos com relação à rota migratória de pássaros. Então, quando nós fomos preparar a nossa primeira legislação ambiental, nós levamos já em consideração o aprendizado dos países europeus. E no caso do Brasil, o Sul, ele tem uma característica importante de rota migratória de pássaros, e isso é considerado na nossa licença dos parques. O Nordeste nem tanto com pássaros, mas com morcegos, e o que nós fizemos foi uma legislação bastante rigorosa no sentido de não permitir que os parques eólicos fossem construídos nas chamadas rotas migratórias de pássaros e morcegos. Depois, né, isso começou lá em 2010, 2011, principalmente, essa concentração de parques eólicos. Em 2014, dado esse aprendizado, nós fizemos uma primeira resolução tratando especificamente de licenciamento ambiental para parques eólicos, que é a resolução do CONAMA, que foi publicada em 2014. E nós seguimos, então, toda essa legislação e aí todas as regras de mitigação ambiental. Ocorre que, até ligando ao que eu falei na fala passada, a sociedade evolui, as tecnologias evoluem, os aprendizados, e essa legislação está razoavelmente antiga, ela tem 10 anos de idade. E hoje a gente está percebendo, principalmente a partir do Acordo do Clima e todas essas discussões que a gente tem feito sobre transição energética justa, a gente está percebendo que algumas mudanças precisam ser feitas. E nós estamos justamente nesse debate, estamos sofrendo uma pressão social muito forte e bastante legítima, diga-se de passagem, e há 2 semanas ou 3, nós lançamos o nosso primeiro guia de boas práticas. E esse guia de boas práticas, professor, até vou tentar colocar aqui no chat para você distribuir para os participantes,
ele traz ali os principais aprendizados que nós tivemos das chamadas boas práticas. E estamos sempre evoluindo, tá? Esse guia é o primeiro, ele terá várias versões e inovações, mas no sentido de realmente acompanhar as necessidades, tanto ambiental quanto social. Agora, é muito importante notar que, das formas de produção de energia elétrica limpa e renovável, a energia eólica é a que tem o menor impacto, porque, efetivamente, ela ocupa, no máximo, 5% da área reservada à produção, porque as torres são instaladas e toda a fauna ali ela é restabelecida, ela convive com atividades econômicas. Então, se a discussão aqui é em grau, o grau da eólica, por definição, é menor, mas ainda assim existe e é de nossa responsabilidade tratá-lo da melhor forma possível. Muito bem, Elbia. De fato, concordo com você. Não existe nenhuma atividade econômica que não tenha impacto, né? Mesmo o que a gente chama de energia limpa, em algum momento da cadeia, né, ela pode não ser tão limpa assim. Então, por isso a questão da transição energética ou também o que a gente chama de transformação energética, né? Será que então seria melhor que a gente estivesse utilizando um gerador a diesel? Olha que interessante, né? Então, de fato, como a Elba falou, também acredito que seja muito legítima, né, a preocupação, mas nesse momento de transição e do avanço das tecnologias, né, de fato, algum impacto vai ter. Eu acho que, pelo menos, totalmente limpa não tem nenhuma, né? Eu falo isso para as pessoas, né? Se a gente está usando energia elétrica, algum impacto tem, né? Sempre vai ter. A decisão é, será que a gente quer que esse impacto seja em maior ou menor grau, né? Como disse a Elba. Então, daí valeria a pena eu estar com uma térmica lá, ou num caso extremo no exterior, por exemplo, com carvão. Olha que interessante, né? O pensamento. Aí, emendando nesse assunto, eu vou perguntar para o André. André, você acredita, né, como que a sinergia entre a energia eólica e o mercado livre de energia pode potencializar o alcance dos objetivos de transição energética no Brasil? Bem, a gente tem visto, tem acompanhado já o avanço da energia eólica e também o da energia solar, que tem crescido por meio de contratos bilaterais, como eu mencionei anteriormente. Então, o que a gente tem visto, empresas eletrointensivas e mais recentemente, empresas de menor porte ou de menor consumo de energia, muito conscientes com a sua matriz de consumo. E um componente que também nós esquecemos de mencionar aqui é o avanço da necessidade de processamento de dados com o advento da inteligência artificial. Então, os data centers cada vez mais robustos e demandando mais energia, e também nascendo já com uma preocupação de pegada de carbono e de matriz consciente e limpa de energia. Então, a gente tem já vivido essa transição na prática da renovação dos contratos. Então, seja no mercado livre, seja no mercado regulado, que a gente chama, que é aquele das distribuidoras, a gente tem percebido esse avanço. Agora, uma discussão que se tem é o grau de avanço das renováveis versus aquilo que a gente chama de energia firme, energia de base, né? Então, aqui, pelo menos no meu ponto de vista, a gente não tem uma bala de prata, seja eólica, solar ou qualquer outra fonte, em que a gente possa apoiar todo o consumo de energia de um país, de uma cidade, e dizer que agora somos 100% renováveis e limpas. Nós sempre vamos ter que ter aquela energia firme, despachável, para momentos que requerem mais potência, para momentos de intermitência nessa geração, e que no futuro poderão ser baterias, podem ser usinas térmicas, podem ser térmicas a gás, térmicas a carvão ou outras fontes, mas, na minha opinião, o segredo do sucesso
está no equilíbrio bem feito. E aqui no Brasil a gente tem a opção de fazer o equilíbrio bem feito de forma econômica, né? Em vários países você faz o equilíbrio, mas de forma antieconômica, porque acaba onerando o consumidor. Aqui, quanto mais energia renovável, energia nova, seja eólica, seja solar, quanto mais ela substitui uma energia mais cara, ela limpa a matriz de maneira econômica. Então, eu acho que aqui a gente precisa buscar o equilíbrio da matriz. Bom, eu achei bastante interessante essa questão, André, que você colocou, a questão da energia firme, né? Que é uma outra questão que eu vejo as pessoas falando, então vamos colocar tudo eólica e solar? Calma. A gente pode ter, a gente tem a questão da característica dessas fontes que são tidas como intermitentes. Então, como o André colocou, a gente precisa também de energia firme, que no futuro podem ser as baterias. Já tem alguns projetos piloto, algumas implementações, alguma coisa na Califórnia, alguma coisa no Brasil já caminhando, né? Uma pesquisa muito forte nessa área. E a transição, André, passa justamente por isso, por eventualmente lançar mão das térmicas a gás, que vão emitir menos que combustíveis fósseis clássicos, né? Para um momento de transição, para eu apoiar essa intermitência, para eu poder ter energia despachável, né? Para momentos de alta carga, para poder suprir o sistema, essa garantia, né? Então, muito bem colocado, acho que é bastante interessante, né? Que você vê que não há uma bala de prata, como você falou, né? É um assunto bastante complexo, né? E assim, então, tecnicamente, há bastantes desafios, né? Há bastantes desafios. Então, a transição energética não é algo simples, a transformação energética não é algo simples, que eu vou colocar lá as minhas fontes renováveis clássicas e está resolvido, né? Muito interessante a sua colocação. Tem uma pergunta, né? Eu acho que essa é direcionada tanto para a Elber quanto para o André. O professor Danilo Pazian Paulo, ele é do Instituto Federal de São Paulo. Ele fala assim, sabe-se que o poder público tem papel fundamental na questão regulatória, na formulação de políticas públicas, e indiretamente na questão econômica que afeta diretamente nos investimentos de médio e longo prazo. Mas numa questão mais prática e direta, como o poder público poderia interferir positivamente no setor de mercado livre de energia e energia eólica? Quer começar, André? Posso começar. O professor Danilo tem razão, acho que o executivo tem um papel importante no que se refere à promoção, à indução de investimentos no Brasil. A gente comentava aqui há pouco tempo que o tema do friendshoring, do onshoring, de trazer produção de produtos verdes para o Brasil, assim como o México tem feito muito bem e outras regiões têm feito muito bem, por que não aproveitar essa nossa vantagem comparativa de energia renovável a um custo competitivo para trazer empresas de fertilizantes, siderúrgicas, indústria química e assim por diante, para que se exporte o produto verde, e não a energia, mas o produto que leva a energia verde. Então, a Elbia bem mencionou a questão de políticas industriais, políticas de promoção, atração de investimentos, roadshow lá fora. Essas são as primeiras iniciativas, vamos dizer assim, cost-free, né? sem custo. Até as medidas mais radicais, que aí envolvem o custo, como os Estados Unidos está fazendo com o IRA, que é o Inflation Reduction Act, onde ele tem colocado centenas de milhões de dólares para promover investimentos em energia renovável nos Estados Unidos, assim como o Green Deal na Europa também serve da mesma forma. Então, no Brasil, muitos falam em subsídios para atrair investimentos, para que haja esse aproveitamento da energia renovável no Brasil. Lembrando que subsídios é
meio que um palavrão dentro do setor elétrico, né? Nós estamos tentando combater os subsídios, né? E lembrando também nossa gloriosa Margaret Thatcher, né? Que não tem dinheiro público, o dinheiro é do pagador de impostos. Então, no nosso setor, quem paga o subsídio ou é o pagador de impostos ou é o consumidor de energia. Então, lembrando que subsídio acaba onerando a sociedade de alguma forma. Sim, sim. Elbia? Na linha de concordar com a importância das políticas públicas, as políticas públicas elas são fundamentais para criarem um ambiente que seja um ambiente amigável para o investimento. O que o investidor precisa é de um ambiente legal e regulatório estável, e isso sim é um fator de indução para investimentos. Quando você está tratando de várias geografias, né, e características econômicas e sociais de cada país, os Estados Unidos adotaram uma política baseada em subsídios, em recursos do Tesouro Nacional, porque os Estados Unidos são ricos, né? A China tem muito dinheiro, a Europa também tem dinheiro. O Brasil está num outro patamar econômico e social. E eu digo que o maior ativo do Brasil, além do recurso natural renovável e competitivo, o maior ativo dele tem que ser a regulação, a estabilidade legal e regulatória. É esse sinal que o Brasil precisa dar aos investidores. Não precisa tirar dinheiro do bolso, até porque não tem. E tampouco tirar dinheiro do consumidor por meio de subsídios. Eventualmente, talvez algum recurso do Tesouro associado à tributação, né? Algum mecanismo de incentivo tributário, até porque conhecida e reconhecida a carga tributária no país é muito alta. Mas eu não acho que o Brasil seja um país que tenha dinheiro no bolso para tirar dinheiro do bolso para fazer esses mecanismos indutores, mas nós sabemos que a razão do investimento e o mecanismo indutor do investimento vai muito além de direcionar recursos, mas principalmente de direcionar um ambiente estável para o investidor. É por isso que a gente busca, né? E temos que trabalhar o tempo todo para que, de fato, a gente tenha esse mecanismo, porque este é o ativo que nós podemos ter, os outros nós não temos. Muito bom, muito bom. Então, professor Danilo, muito obrigado pela sua pergunta, né? Que foi respondida e debatida pelo André e pela Elbia, né? Nós vamos já nos aproximando dos momentos finais aqui desse painel, né? Então, esse evento, né, ele faz parte de um programa, né, que é o programa Ano Sabático do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Que eu faço parte este ano, né? O projeto é o Impulso Energético Sustentável, abordagem multidisciplinar para a transição energética e o cumprimento do ODS 7. Esse ciclo, né, ele continua, vai até fevereiro do ano que vem, todo mês, né? Nós teremos aqui as pessoas debatendo diversos temas relacionados à energia, e não necessariamente pessoas ligadas diretamente à energia conversando com a gente aqui, e como por isso que também é bastante interessante, né? Nosso público é bastante diverso, viu, Elvio, viu, André? Se você vê, por exemplo, a pergunta, né, da doutora Christian Leal, né, doutora em saúde pública, né? Então, nesse projeto, eu sou engenheiro eletricista, sou suspeito para falar de energia, né? Eu trabalho com energia nas últimas 2 décadas, um pouco mais, mas eu estou querendo investigar também as outras questões relacionadas à energia, né? Então, o que a gente chama de interdisciplinariedade, né? Então eu convido a todos que estão nos assistindo online, e também a Elber e o André, para assistir as próximas edições do evento. Vai ser uma por mês até fevereiro de 2025, né? E vou passar a palavra agora para a Elber para fazer as considerações finais, já agradecendo pela presença. Elber, foi uma honra ter você aqui, né? Aqui com a gente no IEA, participando, né? Eu sei que você já participou outras vezes aqui, de eventos aqui, né? Então, fico muito agradecido e passo a palavra para você para as considerações finais.
Muito obrigada, professora. É sempre uma honra vir à USP, às vezes presencial, ora online, mas é sempre muito prazeroso voltar nesse ambiente que eu gosto tanto. E também a oportunidade da discussão, reencontrar meu colega e amigo André de setor, e eu achei a nossa discussão muito rica, aprendi bastante aqui com as falas de vocês, com as perguntas que nos fazem pensar. Então, foi realmente muito rico para mim e agradeço e espero poder contribuir em outros momentos. Foi um prazer. Muito obrigado, Elber. Com certeza manteremos contato, né? Estaremos juntos em outros eventos também. Muito obrigado. André, muito obrigado pela sua presença. Uma honra também ter você aqui. Eu acho que no EA é a primeira vez, né, que você vem. Então seja bem-vindo. Espero que se repita muitas vezes a sua presença aqui no EA também, tá bom? Essa palavra é para você. Não, eu que agradeço o convite, uma ótima conversa, aprendi também bastante com a Elbia, sempre uma aula, e impressionado com a profundidade das perguntas, das provocações da discussão. Eu acho que isso é reflexo um pouco do público em geral que está se aprofundando no tema da energia, um tema tão sensível para a nossa economia, para a vida das pessoas, e que cada vez ganha mais interesse e mais importância nas discussões, não só pelo valor da conta no final do mês, mas também pelas oportunidades que o país tem. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigado, André, pela presença novamente. Então, nós estamos encerrando, né? Eu convido a todos para o próximo evento no dia 6 de junho, né? Também às 2 horas da tarde, seguindo com esse ciclo, né? Diálogos para o Futuro. Bom, então uma boa tarde a todos e até breve. Boa tarde.